bem? Este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa no site futura.org.br/Conexão Futura. Além de programas anteriores, você encontra também os links para as nossas páginas no Facebook, no Twitter e também para o nosso canal de vídeos no YouTube. Bom, e você aí conhece alguma pessoa igual a você em todas as suas características? Bom, não falo apenas da aparência, né? Mesmo que se tenha um irmão gêmeo, não existe ninguém igual a ninguém. E é isso que nos torna tão especiais, a diversidade. E ela pode ser definida como um conjunto de diferenças e semelhanças que caracterizam as pessoas e as tornam únicas. São características como gênero, orientação sexual, idade, religião, nacionalidade, ter ou não uma deficiência, entre tantas outras. No entanto, mesmo diferentes umas das outras, podem as pessoas sim compartilhar muitas coisas em comum. Nesse sentido, a diversidade deve ser estimulada também no setor empresarial. Por exemplo, ela contribui para a relação com clientes e fornecedores, para a tomada de decisões, inclusive para a inovação no ambiente de negócios. E as empresas têm ficado ligadas nesse sentido aí. Quem fala mais com a gente então sobre esse assunto é a Débora Vieitas, que é CEO da Anshan, que é a Câmara de Comércio Americana do Brasil. Tudo bem, Débora? Bem-vinda à Conexão Futura. Obrigada, Cristiano. Um prazer estar com seus ouvintes hoje. Prazer é nosso poder contar com você para falar sobre esse assunto tão importante, né? A gente aqui no Conexão fala muito sobre a questão da diversidade dentro da escola, dentro das empresas. E a gente sabe que há uma dificuldade muito grande quando se fala aí em pequenas e médias empresas, especialmente, né? Em adotar esse tipo de postura, em adotar aí algumas medidas, muitas vezes, para facilitar a questão da diversidade. E a Anshan tem desenvolvido um trabalho nesse sentido. Fala para a gente sobre a importância aí de diversidade fazer parte, né, do ponto de partida de qualquer negócio. Eu acho que uma das coisas que a Anshan se preocupa é trazer sempre as melhores práticas do mundo empresarial para todos os seus associados. E não falar da diversidade seria um erro da nossa parte, porque o mundo é diverso. Você começou seu programa com isso. Os negócios são diversos. E se a gente quer atingir todos os potenciais consumidores do nosso negócio ou fornecedores do nosso negócio, incorporar a diversidade na empresa é muito importante, é uma riqueza. Então eu acho que eu vou citar dois exemplos que eu ouvi recentemente que me marcaram de líderes empresariais. O primeiro deles esteve conosco aqui no final do ano passado, ele é o CEO global da Microsoft, ele se chama Satya Nadella. Ele disse, olha, eu preciso de diversidade no meu negócio porque eu quero produzir para todo mundo. O segundo CEO que me marcou também foi o Carlos Ghosn, da Renault, que disse, eu que trabalho numa indústria tão conservadora, tão tradicional como a indústria automobilística, onde a presença dos homens é marcante, resolvi tomar uma atitude mais proativa. Eu pedi ao nosso departamento de recursos humanos que para cada vaga que houvesse na empresa, nós teríamos que ter pelo menos uma candidata mulher. Então, acho que são com ações como essas, que são chamadas de ações afirmativas, ou seja, quando você procura favorecer a igualdade de oportunidades, é que você vai fazer com que os negócios se tornem mais diversos. Bom, sem dúvida, né? Você está dando exemplos aí de grandes empresas que já incorporaram aí as suas práticas e já entenderam, né, a importância de compreender essa inserção de um quadro de funcionários mais diversos. Agora, já existem até estudos que mostram, né, que essa diversidade, não simplesmente aí para atender um lado mais social ou preencher uma cota, ela pode de fato trazer uma maior produtividade, melhores resultados para as empresas. De que forma? Olha, antes de explicar a forma, eu acho que eu vou voltar um pouquinho no início da sua primeira pergunta, onde você me indaga sobre o papel das pequenas e médias empresas na inclusão das pessoas com diferentes tipos de diversidade. Eu acho esse tema muito importante por duas razões. Primeiro, porque no Brasil nós temos 5 milhões de empresas, dos quais aproximadamente 4 milhões e meio devem ser pequenas empresas. Então nós estamos falando aí de um universo muito grande e é o universo de empresas que mais emprega pessoas. Então, diversidade
para as pequenas e médias tem um impacto social ainda mais importante. Por isso que a Anshan lançou, agora no mês de abril, uma cartilha da diversidade. Foi pensando nessas pequenas e médias empresas que não sabem como começar, mas entendem a importância da diversidade para o seu negócio e para a sua posição na sociedade. Então, nós lançamos uma cartilha muito simples, que dá a ideia do escopo do que a gente está falando quando fala diversidade. Você já mencionou, nós não estamos falando só de gênero, de raça, estamos falando de pessoas com idade diversa, doenças diversas. Então, a diversidade é ampla. Então, as pessoas que têm esta preocupação já podem contar com a cartilha da Anshan, que está inclusive no nosso site e de livre acesso para todos. É só entrar no nosso site, www.anshanbrasil.com.br. Vou aproveitar, Débora, enquanto você fala um pouquinho sobre a cartilha, para tirar a sua imagem da tela rapidamente dos nossos espectadores e poder mostrar imagens da cartilha enquanto você explica aí para a gente que tipo de informação os empresários e quem tem interesse nessas informações vai encontrar aqui. Você pode acessar aí, como a Débora dizia, o site que é anshan.com.br e aqui está a cartilha. Então fala um pouquinho para a gente da cartilha e o que ela pode fazer pelos negócios das empresas, Débora. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, ela explica o que é a diversidade, por que a diversidade adiciona valor às empresas, as questões que você pode ter, que escopo a diversidade, né? Eu estava mencionando há pouco, idosos, jovens, mulheres, pessoas que têm arranjos familiares diferentes dos convencionais, refugiados, uma questão muito em pauta hoje em outros países, aparência estética, quer dizer, ela mostra quantas questões estão envolvidas quando se fala de diversidade. A outra questão é que a cartilha também fala um pouquinho, explica o que são ações afirmativas e como é que a gente pode desenvolvê-las, e antes de tudo, dá um pequeno plano de ação, com 10 passos de por onde começar. Então faz uma sugestão que é necessário fazer um mapeamento na empresa, é necessário que a empresa discuta qual o posicionamento que ela vai ter, após ter feito um diagnóstico, que ela estabeleça prioridades para suas ações, que ela crie um grupo que vai apoiar esse projeto dentro da empresa, que ela crie canais de diálogos com as diferentes comunidades que existem na empresa e que ela monitore se de fato as ações que a empresa está fazendo estão promovendo a diversidade. Então, por isso que eu recomendo a leitura dela. Não é necessário ter um conjunto de ferramentas enorme e nem ser necessariamente uma empresa grande para promover a diversidade na sua empresa. Essa é uma dúvida que muitas vezes acaba pairando sobre as decisões dos empresários, sejam eles de pequenas ou microempresas, em relação a ser muito oneroso, ou ter que fazer um grande plano estratégico que possa custar muito em relação a esse tipo de tomada de decisão. Na verdade, a cartilha mostra como é muito mais simples do que se imagina, né, Débora? De fato, não é preciso recursos financeiros para fazer isso. É preciso, antes de tudo, que a liderança apoie esse plano de ação, que ela dê exemplos. Nós fizemos recentemente aqui na Anshan um Fórum da Diversidade, onde nós trouxemos 3 CEOs de empresas grandes que mostraram como eles se empenhavam pessoalmente em promover a diversidade na empresa deles, criando grupos de discussão das diferentes comunidades, participando desses grupos. Então, só a participação da liderança já é um sinal para toda a empresa de que aquilo é importante e que, portanto, todos têm que ter um espírito mais aberto e mais colaborativo para que a comunidade se enriqueça. A gente tem percebido também, Débora, em relação ao posicionamento principalmente do cliente, né? O consumidor final tem cobrado das empresas uma postura mais compatível com o meio ambiente, por exemplo, né? Com uma preocupação em toda a cadeia de produção e também reciclagem de seus produtos. Você acredita que essa questão também da diversidade dentro das empresas pode ser aí também um próximo passo, se for uma cobrança grande da sociedade como um todo, para as empresas ficarem ainda mais ligadas? Eu não tenho dúvida. Eu acho que a sociedade está entendendo que para que nós possamos ter paz e harmonia, né, como sociedade, é preciso a gente aprender a respeitar o ambiente em que a gente vive e incluir as pessoas
na prosperidade. Então, o que adianta crescimento se esse crescimento não é inclusivo, né? Se ele ignora as parcelas da sociedade e se ele está desconectado do que é o nosso mundo, né? Então, eu penso que as empresas estão sensíveis, nós estamos num momento de transformação dos negócios, só que a transformação nunca é muito rápida, é um processo, né? Mas, na verdade, a transformação, na minha opinião, é uma transformação que leva ao desenvolvimento de modelos de negócio que encarem a realidade que o nosso mundo é diverso e que o nosso mundo tem recursos naturais limitados e que para que nós continuemos a existir neste mundo e viver em paz, sem guerras, é preciso incluir todos no crescimento, assim como é necessário incluir todos na prosperidade das empresas, né? Muito bem, então Débora Vieita, CEO da Anshan, falando com a gente diretamente de São Paulo. Muito obrigado pela participação e por ter esclarecido essas questões para a gente. Um tema tão importante, a gente sabe aí que já existem legislações prevendo a inclusão de pessoas com deficiência, tem a luta das mulheres por uma questão salarial para ser mais igual aos homens, que elas ainda recebem menos. Tem um longo caminho a ser trilhado, mas iniciativas como essa da Anshan com certeza fazem a diferença para a gente começar a fazer essa mudança. Obrigado, Débora. Eu agradeço, Cristiano, e recomendo a todos que encontrem grupos que possam representá-los. Acho que a sociedade civil brasileira tem que ter um protagonismo. Para ter protagonismo, seja via associações, seja via grupos que têm se constituído ao longo do tempo, eu recomendo a todos que participem, que é com a nossa participação que nós vamos fazer desse país um país melhor, mais próspero. Obrigada. Sem dúvida. Obrigado, Débora. Até a próxima. Aproveito e mostro novamente para você de casa aí, mostramos já a cartilha da Anshan, mas eu vou colocar novamente aí na tela para você acessar diretamente do site anshan.com.br essa cartilha que eu estou mostrando para você, que a Débora mencionou durante a entrevista, que é de uma leitura fácil aí, você pode implementar algumas dessas dicas aqui em relação ao trabalho dentro da sua empresa ou mesmo na sua vida pessoal, nas suas relações. Aí eu acho que a gente consegue ampliar até um pouco esse entendimento sobre diversidade para além da esfera empresarial, também para o nosso dia a dia, nossas relações aí. Então não deixe de acessar anshan.com.br e procurar aí a cartilha sobre diversidade. Bom, e na próxima entrada aqui do Conexão Futura, a gente continua falando sobre diversidade, só que dessa vez no ambiente escolar. Vamos mostrar como a escola pode estimular a diversidade de pensamentos e como a realidade pode ser enxergada de diferentes formas dentro do espaço da sala de aula. Então eu espero você para essa conversa quando voltarmos daqui a pouquinho com mais Conexão Futura. Até já!